Olá, alunos do sétimo ano. Prazer estar voltando a falar com vocês aqui depois desse tempo aí ausentes, né, das nossas aulas. Vou passar algumas informações básicas primeiro, tá? Antes da gente começar essa aula número 1 aqui. Primeiro, galera, essa aula, né, essa NT2 do primeiro bimestre, nós teremos apenas um capítulo para a nossa provinha. Então, as nossas videoaulas serão um pouco mais curtas. Eu dividi esse capítulo em algumas aulas, tá? Então, aqui vocês vão observar, né? Que vão ser sobre o mesmo capítulo, umas 3, 4, até mesmo 5 aulas aí, ok? Não me identifiquei, tá? Que tá falando com vocês é o professor Ronan. E aqui, pessoal, eu queria deixar uma coisa clara para vocês aí. Primeiro, ao assistir esse vídeo, você pode fazer o uso, né, que a gente vai chamar aqui de PVC. O que é isso? Você vai poder fazer uso de algumas ferramentas, como pausar, né, para você poder fazer a sua cópia, né, ou voltar, caso você não entenda a explicação, e com certeza, como eu já tinha alertado, vocês terão que copiar, né, os slides aí, como se estivessem em sala, ok? Qualquer dúvida que você tiver sobre a aula postada, vocês podem colocar lá na plataforma, né, lá no portal, que assim que eu identificar, eu já coloco as respostas para vocês, ok? Outra coisa importante, pessoal, a partir de amanhã eu vou estar colocando lá no portal as atividades que vocês deverão fazer, tá? Porque nessa primeira fase eu já estava elaborando essas primeiras aulas aqui e não consegui fazer os dois ao mesmo tempo, certo? Bom, agora vamos falar do nosso capítulo. Esse capítulo, pessoal, que a gente vai estudar é sobre as mudanças na Europa feudal, as mudanças que ocorreram na Europa. E nessa aula 1, eu vou falar para vocês de algumas dessas mudanças aí. Importante, pessoal, para vocês entenderem um pouco, talvez a principal mudança que ocorreu na Europa tenha sido a introdução do comércio, tá? Porque antes, como a gente estudou no capítulo 2, né, aliás, no sexto ano, capítulo 12 do sexto ano, na Europa feudal não havia o comércio, né? Eles praticavam muito escambo, as trocas. Então, talvez agora a principal mudança que tenha ocorrido aí tenha sido a entrada do comércio. E aí eu botei esse personagem aí, não sei se é do tempo de vocês ou se vocês conhecem, né? O nome dele é Tio Patinhas. Então ele a principal característica dele era a fortuna, né? Era o dinheiro dele. Então por isso que ele está aí, né, na nossa slide de introdução de título, ok? Então, capítulo 3, mudanças na Europa feudal. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, essa imagem é muito comum, né? Muitos veem ela hoje, principalmente quando viajam aí de carro, né? O que acontece? Esse setor que a gente está vendo aí, ele está sendo praticado algum cultivo, né? Alguma plantação. Mas aqui, por que eu botei essa imagem? Para a gente poder analisar o que era esse lugar antes de ser essas plantações. Então, era um setor natural, provavelmente tinha florestas aí. Então, na Europa, passou a se derrubar muito essas florestas e criar cidades e ou local para as plantações, como a gente está vendo aí. Então, essa foi uma mudança. Eles passaram a desenvolver e aperfeiçoar muito nessa área aí das culturas. Outra coisa, pessoal, que eles costumavam fazer, como a gente vai ver aqui, ó, ele fala aqui que eles aprenderam a técnica de drenagem, né? O que é uma drenagem de pântanos? Pessoal, drenagem é você retirar o excesso de água de um terreno, tá? Então, assim, com muita água, as plantações não cresciam naquela região. Então, eles retiravam esse excesso para poder desenvolver aí a plantação de alguma cultura, tá? Então, a expansão das áreas de cultivo, né? Eles aumentaram muito devido à derrubada de floresta e à drenagem de pântanos. Esse aí, pessoal, é uma ferramenta que era chamada de
arado, tá? Essa ferramenta, ela é usada para poder rasgar o solo, né? Então, essa ferramenta vai passando e essa parte maior, esse casco aí embaixo na nossa imagem, ele vai abrindo uma vala, né, no campo, que é para poder jogar semente e plantar. Qual é a principal mudança aqui? É porque esse arado ele era feito de madeira, tá? E aí gerava algum problema. Por quê? Porque o de madeira, pessoal, como a gente precisa molhar o solo, né? Às vezes ele está seco, molhado, a madeira vai ficando mais fraca, mais podre e ele ia quebrando. E aí quando quebrava um arado desse, né? Demorava-se mais tempo para fazer outro, né? Ou providenciar outro. Com essa mudança do arado, saiu o arado de madeira e entrou de ferro, o arado de ferro ele é chamado de charrua. Tá? Então o arado de ferro, a durabilidade dele era bem maior. Né? Então assim, passaram a plantar mais graças a uma simples mudança na ferramenta de trabalho. Ok? Bom, aqui, pessoal, é o sistema, né, que a gente vai chamar de pouso, ou, como está escrito ali em cima, rotação das culturas. Se você observar bem as imagens, antes o povo fazia a divisão em duas partes. Nessa imagem aí eu coloquei alguns exemplos de cultura que a gente vai usar, que é o trigo e a ervilha. Bom, no primeiro momento, você pega o seu terreno que você vai usar para plantar e divide esse terreno em três partes iguais, tá? Como se você observar bem essa primeira imagem, no primeiro terço do campo, né, no ano 1 aí, ó, ele plantou trigo. No segundo ano, no segundo terço do nosso ano 1, ele plantou ervilha. E no terceiro terço, ele não plantou nada. Ele deixou esse tempo, esse terreno aí descansando. E aí, quando passa um ano desse cultivo aí, ele muda os campos. Ou seja, no ano 2, se você observar, onde se plantava o trigo, agora vira o pouso. Ou seja, não se planta nada. No segundo terço do campo, onde se plantava ervilha, agora você está plantando trigo. E no terceiro campo, onde era o pouso, você passa a plantar a ervilha. Bom, pessoal, vocês podem pensar que esse modo, dividir em três e deixar um lado sem plantar nada, pode até perder em produção, mas é exatamente o contrário. O fato de você deixar ele, né, um ano sem plantar nada e aí nos outros campos você inverter, você faz com que aquela terra recupere os seus nutrientes. Né? E aí a produção fica sempre no pico, né? Produzindo sempre lá no topo, sempre produzindo mais. Essa é a principal diferença. Antes, pessoal, eles praticavam a rotação bienal, que era só de 2 em 2 anos. Aqui, pessoal, eu botei as duas imagens, mas são 3 anos. Aí no terceiro ano, onde se plantava a ervilha, você vai plantar o trigo. Né? Onde aqui no ano 2 é o pouso, no primeiro campo aí, você vai plantar a ervilha e o segundo terço, o do meio, vai ficar o pouso. E no ano 4 volta a mesma que é no ano 1. Né? Você vai girando aí. Então isso, pessoal, é chamado de pouso ou rotação das culturas. Rotação trienal também, porque acontece de três, né? Uma cultura passa pelos três campos, né? E cada um em um ano. Okay? Antes ele era apenas dois, né? Que era chamado de rotação bienal. Não tinha o pouso. Então, esse pouso, essa estratégia desenvolvida aí pelos europeus, facilitou muito, né? E aumentou muito a produção de alimentos na Europa. Pessoal, essa parte do pouso é uma parte muito importante, tá? Então, assim, eu fui buscar um vídeo aqui na internet, um vídeo bem curtinho para passar para vocês, tá? Ele tá no YouTube. Ele é o vídeo de um projeto chamado de Hortas Urbanas, tá? Ele tá disponível lá no YouTube. Eu vou passar ele para vocês, pessoal, mas assim, ele fala de duas coisas no vídeo, mas eu fiz um corte. Eu apenas deixei a parte que nos interessa, que é a rotação trienal, para facilitar o entendimento de vocês.
ok? Então eu vou passar o vídeo agora e após o vídeo a gente continua a nossa aula. Oi pessoal, o Hortas Urbanas está de volta e nesse quarto episódio a proposta é falar um pouco sobre rotação e consorciação de culturas. Mas o que são rotação e consorciação? O plantio contínuo de uma mesma espécie ou da mesma família de plantas pode fazer com que os nutrientes do solo se esgotem, dificultando o desenvolvimento das plantas, aumentando o risco de doenças e pragas. Para evitar isso, é recomendado revolver e afofar a terra após cada colheita, adubando e plantando uma nova espécie de planta ou hortaliça, de outra família. A isso chamamos de rotação de cultura. Bom, galera, como eu falei, era um vídeo curto, espero que vocês tenham entendido essa parte do pouso, porque ela é bastante importante. Para a gente dar sequência aí, pessoal, a gente vai continuar falando das mudanças ocorridas aí na Europa feudal. Bom, galera, a gente está vendo aí que o arado, apesar de ser ainda de madeira, ele está sendo atrelado a um cavalo, né? O arado a gente mostrou lá no nosso primeiro slide. Bom, pessoal, primeiro, houve aqui duas mudanças importantes nesse período. Antes, eles usavam outro animal que não o cavalo, eles usavam boi para poder puxar esse arado. E aí eles fizeram a troca do boi pelo cavalo. Por quê? Porque o cavalo ele é mais rápido, então ele anda mais um campo, né, do que o boi. Ele faz um serviço em menos tempo do que o boi faria. E outra característica aqui, pessoal, outra coisa que mudou, que também é muito importante, é onde atrelar, né, do cavalo. Antes, né, o arado era atrelado ao pescoço do animal. Agora ele é atrelado ao peito. Mas, professor, qual a diferença de se atrelar ao pescoço ou de se atrelar ao peito? Galera, é sabido que os animais quadrúpedes, a força do animal está no peito e o ponto fraco do animal está no pescoço. Então, por que esses cachorros grandes têm que sair na rua com enforcador? Né? Se você não souber usar o enforcador, ele não tem utilidade nenhuma. Se você usar o enforcador e na hora que o cachorro quiser atacar alguém, você puxar esse enforcador para cima, você consegue neutralizar o animal. Agora, se você puxar para trás, o cachorro te leva. Por quê? Porque a força dele está no peito. Então ele vai sair te carregando por aí. Tá? Então você colocando no caso aqui do arado preso ao pescoço, o animal consegue também fazer mais. Antes não, ele tinha o desconforto de estar puxando pelo pescoço. Ok? Bom, isso aqui, pessoal, para quem não conhece, é um moinho. Como o próprio nome diz, ele serve para moer. Principalmente, pessoal, a moagem do trigo, porque era muito comum, né, até uma cultura medieval, eles fazerem muito a questão eles fazerem muito pães, né? Então, se você observar quando você vai no lugar tomar um caldo, normalmente eles mandam esse caldo com um pãozinho de lado, né, do lado. Por quê? Isso era uma cultura usada na Idade Média. Eles faziam pão e comiam pão lá o tempo todo. Então, eles precisavam moer esse trigo. E moer esse trigo, pessoal, eles faziam com aqueles pilão grande, né? Eles colocavam o trigo lá dentro e começava a socar. Então, assim, você passava muito tempo praticando essa moagem, né? E com força humana. E aí eles resolveram, aliás, eles aprimoraram, né? O moinho ele foi desenvolvido lá na Grécia Antiga, mas ele foi aperfeiçoado aqui na Idade Média, né? Então, na Idade Média, pessoal, o moinho passou a ser movido, né, pela força da água ou dos ventos, tá? Então, assim, o vento é a força motriz desse moinho, ou a água sendo a força motriz desse moinho. Bom, mas pessoal, como a gente pode imaginar uma moagem mecânica, vamos dizer assim, com força sinergética? Então a gente vai ver aqui
um outro pequeno vídeo que mostra como funciona o moinho. No nosso exemplo aqui vai ser movido a água, né? Mas existe também o moinho movido a vento. Esse é da imagem aqui, com essas hélices grandes aí, é um movido ao vento, tá? Então o vento bate, gira essas hélices aí, e lá dentro acontece o processo de moagem, eles vão socando o trigo, né? Então o vídeo agora que eu vou mostrar já é o movido a água, tá? Então prestar atenção e após o vídeo eu volto aqui a falar com vocês. Pessoal, então assim que era praticado, né, como passou a ser praticada a moagem na Europa feudal, né, nesse período aí. Então assim, a produção, né, de moagem de trigo, a produção de pão, tudo isso aumentou bastante lá na Europa. Pessoal, eu falei cinegética, mas eu percebi que é cinética, ok? Façam as correções aí. Bom, galera, para a gente finalizar essa aula número 1, o que ocorreu aqui na Europa depois de tantas inovações como nós estamos vendo aqui agora? Primeiro, pessoal, como a imagenzinha aí nos mostra, um aumento populacional, né? Então, olha só, com, né, essas novas formas de se produzir e esse aumento da produção levou com que as pessoas passassem a viver mais tempo, as pessoas passaram a se cuidar mais e ter mais filhos, né? E a cada vez menos, pessoal, eles morriam de fome, de doença, então isso foi diminuindo, tá? E aí o livro trouxe um dado interessante para vocês terem uma ideia desse boom populacional, desse aumento da população aí, né? Que, por exemplo, um período de 3 séculos, do século X ao século XIII, né, a população europeia, que era de 22 milhões de pessoas, saltou para 55 milhões de pessoas, mais que o dobro, né? Então aumentou bastante nesse curto período aí, certo? E aí, pessoal, a gente vai dar sequência no que isso acarretou, as mudanças da sociedade, na aula número 2, com os surgimentos das cidades aí, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, né? Façam aí as devidas cópias de vocês e até a aula número 2.